muitas mensagens pedindo para eu falar sobre TDAH e adolescência. Cá estou para atender esse pedido. Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e eu converso com pais de crianças com TDAH. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade já mobiliza muitas preocupações nos pais. Pais de crianças com TDAH têm grandes desafios. É um desafio imenso educar uma criança com TDAH. Quando a criança entra no período da adolescência, os desafios ficam ainda maiores. Por quê? Porque tem o desafio do TDAH e o desafio que é pertinente da fase da adolescência. A adolescência é um período difícil para todos os adolescentes, para todas as pessoas, independente de TDAH. É um período onde o adolescente ele tá lapidando a sua personalidade e é por isso que ele se afasta mais dos pais. Os adolescentes eles vivem no mundo, eles têm mais vontade de ficar no quarto, vivendo as próprias coisas, os próprios gostos, ouvindo as próprias músicas. Eles ainda estão descobrindo a sua identidade, então eles estão testando corte de cabelo, jeito de se vestir. Então é esperado do adolescente esse distanciamento dos pais, porque o adolescente ele precisa construir a sua própria identidade. E para construir a sua própria identidade, é necessário que haja mesmo esse distanciamento, porque senão o adolescente fica a cópia dos pais, fica debaixo da saia da mãe, fica dependente do pai. Isso é muito ruim, por uma questão de maturidade, de independência emocional. Os adolescentes, é próprio da adolescência testar limites, testar regras. Os adolescentes são mais inconsequentes, porque em todas as pessoas, em todos os seres humanos, o córtex pré-frontal, que é o córtex atrás da nossa testa, termina de se desenvolver na idade adulta, no início da idade adulta. Então lá pelos 22, 23 anos. Qualquer adolescente tem o desenvolvimento cerebral acontecendo neste período. Os adolescentes eles são mais corajosos, mais impulsivos, eles têm menos medo, justamente porque a consciência de algumas situações, de algumas coisas que acontecem, essa consciência depende do desenvolvimento do córtex pré-frontal. Não sei se você já parou para reparar em você, mas com o passar dos anos, nós ficamos mais medrosos, nós ficamos mais preocupados, porque o nosso cérebro vai se desenvolvendo. E às vezes por umas coisas muito bobas, assim. Eu, por exemplo, na adolescência eu lembro que eu gostava muito de montanha-russa, desses parques de diversão mesmo, desses brinquedos, que, enfim, às vezes são brinquedos que despertam uma adrenalina muito forte, muito grande. Hoje, que eu tenho 33 anos, eu tenho medo e eu penso, nossa, se eu for num parque de diversão, jamais eu vou no elevador, jamais que eu vou numa montanha-russa XYZ, a não ser que eu vá pra Disney, né? Aí tudo bem, mas não é o caso, nunca fui, não vou tão cedo. Mas enfim, só pra dizer que os adolescentes eles são mais inconsequentes, isso faz parte desta época, deste período de vida, e tá tudo bem. E o que isso tem a ver com o TDAH? Lembra que o TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, é o transtorno do exagero, onde as características de desatenção, hiperatividade e impulsividade estão funcionando de uma forma muito exagerada? Pois bem, a adolescência já é um período mais inconsequente, onde o adolescente está testando regras e limites para ele se conhecer, para ele entender até onde ele pode ir, para ele desenvolver a própria identidade. Soma isso com esse exagero da hiperatividade e da impulsividade. O que nós temos? Uma bomba. É aí que mora o perigo. É a junção desses dois comportamentos, dessas duas características. E é nesse ponto que a gente precisa se atentar, certo? Crianças com TDAH são mais impulsivas, são mais hiperativas, então elas tendem a agir sem pensar. E quando elas entram na adolescência, esse comportamento, essa maneira de reagir aos problemas, essa maneira de lidar com as situações pode causar um grande problema.
porque a própria adolescência já tem essas características. Então, qual é a saída, pelo amor de Deus? O que os pais podem fazer pelos filhos? Tratamento. É por isso que eu bato na tecla de que é sim muito difícil de fazer diagnóstico de TDAH, mas quanto antes você fizer as intervenções, intervenção medicamentosa, intervenções terapêuticas com psicólogo, fono, psicopedagogo, enfim, melhor. Porque o TDAH, embora ele não tenha cura, o TDAH é o transtorno mais tratável da psiquiatria. E a criança, ela consegue treinar o TDAH com os tratamentos adequados. A criança que faz os tratamentos desde muito cedo, ela pode ter menos prejuízos ao longo da vida e ela pode lidar melhor, desenvolver estratégias para lidar com a desatenção, com a hiperatividade, com a impulsividade. E isso a longo prazo, isso causa menos prejuízos e você deixa a criança viver de uma forma mais segura. Ela não está vivendo tanto em situações vulneráveis como o período da adolescência. Todo mundo vai passar pelo período da adolescência, não tem jeito, não tem como evitar, não tem como você colocar o teu filho numa bolha, mas tem como você desenvolver recursos, você oferecer recursos para que o seu filho passe por esse período de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. Então, a saída é identificar os prejuízos e correr atrás dos tratamentos adequados, se informar, você cuidar de você, mãe, pai, para que você possa fortalecer o seu filho cada vez mais, para que ele chegue na adolescência com recursos, sendo possível passar por esse período de uma forma mais branda, mais leve, certo? Então, é necessário ficar atento? Sim, é muito necessário. Você precisa ficar desesperada? Meu Deus, adolescência, o que vai acontecer? Não, você não precisa ficar desesperada. Seu filho vai passar pela adolescência, não tem jeito, tá? E não é porque ele tem TDAH que a adolescência vai ser um período problemático, nossa, com muitos prejuízos. Calma, as coisas não funcionam dessa forma. Mas você precisa sim prestar atenção, você precisa sim desenvolver recursos e ajudar o teu filho a desenvolver recursos para lidar com todas as dificuldades que virão, certo? Tratamento, então, identificar os sintomas, identificar os problemas, os prejuízos que o seu filho enfrenta e proporcionar os tratamentos mais adequados. É isso que vai ajudar o teu filho a passar por essa fase que é tão difícil, mas que é necessária para o nosso desenvolvimento, para a gente construir a nossa identidade, a nossa personalidade. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com os seus amigos, compartilha com outras pessoas que eu tenho certeza que precisam ouvir essa informação e acredito que pode ajudar essas mães que às vezes ficam muito perdidas, pode ajudar a clarear um pouquinho mais. Comenta aqui embaixo o que você achou, que eu quero saber a sua opinião. E não esquece de se inscrever aqui no meu canal para você receber todas as atualizações. Um grande beijo e até o próximo vídeo.